Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para o mercado de leite, arroz e feijão para 2026. Vamos ouvir ainda como a citricultura e a cafeicultura esperam superar o impacto deixado pelo tarifaço em 2025 e a expectativa para a reformulação do seguro rural em 2026. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. Agora a gente vai falar sobre um item essencial na mesa do brasileiro, que é o arroz. Deve ter a safra brasileira de arroz 25-26, aí a gente está falando que está em torno de 12,4% inferior a menos no comparativo com o ano passado. São esperadas 11 milhões e 200 mil toneladas, foi o que apontou o terceiro levantamento de safra de grãos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Para analisar as perspectivas da produção de arroz para 2026, nós vamos conversar agora com a Andressa Silva, que é diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abiarroz. Bem-vinda ao Hora H do Agro, obrigada pela participação, Andressa. Eu queria então começar te perguntando nesse sentido de previsão, né? Tendo em vista esses números que a Conab apresenta, quais que são as atuais condições mercadológicas no arroz, né? Que justificam essa redução, o que está acontecendo no campo, né? O que anda acontecendo no campo para a gente estar olhando esses números. E aí queria entender como que a gente conversa sobre isso nesse comecinho de 2026. Mariana, primeiro, muito obrigada pelo espaço. É importante a gente falar um pouco sobre o arroz, justamente como você colocou, é um produto importante para a segurança alimentar e também é um produto tradicional do consumo do brasileiro. E acho que é importante contextualizar um pouco como nós chegamos até 2025 para entender depois o que nós esperamos de 2026. Tá? Nós viemos, então, de uns 2 ou 3 anos de uma produção abaixo da média anual, que é de cerca de 11 milhões de toneladas, em função das condições climáticas. Então, sofremos com estiagem e enchentes. No ano passado, as enchentes que se abateram sobre o estado do Rio Grande do Sul acabaram comprometendo a comercialização e a produção já era inferior à média. Então, isso fez com que os preços de arroz no mercado subissem. Com menos oferta de produtos, os preços subiram e ficaram mais atrativos para o produtor. O produtor, então, aumentou a área de produção, não só no Brasil, mas no Mercosul também. O Mercosul é um produtor de arroz concorrente do Brasil, exporta produto para o Brasil também. E no mundo, houve, em função das condições climáticas, um aumento da produção. Isso gerou, então, um excesso de oferta no mercado interno brasileiro e os preços, então, deprimiram. Então, houve o inverso, né? No ano passado, nós tivemos bons preços e esse ano os preços ficaram muito aviltados. Essa situação acaba sinalizando ao produtor a necessidade de ajustar a área de plantio, para que possa haver uma reação nos preços e para que no ano de 2026 nós tenhamos preços mais remuneratórios para a cultura. Então, confirma essa estimativa da Conab de uma redução da produção de cerca de 12% ou mais, porque ainda não encerrou o plantio, né? E isso provavelmente vai trazer um cenário de mais alívio para o produtor e também para a indústria, porque esses preços muito aviltados também não interessam à indústria, já que os custos de produção da indústria, de beneficiamento e de insumos continuam elevados. Pois é, essa parte de beneficiamento, o pós, né? Quando a gente está falando entre o pós-colheita, né? Entre o campo e a indústria, existe esse local que é estratégico, que é do beneficiamento, que é até da própria logística de armazenagem, né? Tudo isso está nessa panela de pressão quando a gente fala da formação dos preços. Agora, você falou de ajuste de área de plantio. Como que a indústria acompanha isso do ponto de vista de vocês não são os produtores rurais, mas certamente tudo que o produtor rural
decide no campo, afeta a indústria. Então, vocês estão com uma expectativa de um amplo ajuste de área? O que está se falando dentro da indústria quando a gente olha para essa tomada de decisão do produtor rural, se ele de fato vai ampliar ou não essa área? Bom, de 2024 para 2025, houve um aumento da produção de cerca de 20%, em decorrência do aumento da área de plantio. E em 2025, então, houve um excesso de oferta por conta da produção. Esse ajuste vem para 2026, a expectativa é que haja uma redução da área de plantio de cerca de 10%. Existe no Rio Grande do Sul o Instituto Rio Grandense do Arroz, que faz o cálculo da estimativa de produção. E, como você sabe, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, responsável por cerca de 70% de todo o arroz produzido. Então, o IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, faz esse acompanhamento para entender qual que vai ser a perspectiva de produção do ano seguinte, e nós acompanhamos por aí. A Conab faz um acompanhamento a nível nacional. Existem outros estados produtores, como Santa Catarina, que tem uma importância, produz cerca de 10% de toda a produção nacional, e também estados no Brasil Central, que no ano passado, em função dos preços atrativos, também aumentaram a produção de arroz. Então, nós trabalhamos com os números do IRGA e da Conab para formar um entendimento em relação a como vai ser a expectativa de produção e redução de área do ano seguinte. Então, nós estamos realmente trabalhando com esse número de 10% de redução de área. Mas lembrando que, como o plantio ainda não acabou, esse número ainda pode variar para menos. Certo. E aí, eu queria entender, você falou do IRGA ali, da própria Conab, mas que estão nessa frente de levantamento de dados os quais vocês se utilizam. O AbiArroz, a indústria, de alguma forma, tem uma aproximação com o produtor rural? Como que é essa conversa, esse diálogo entre quem realmente está no campo? Existe alguma interlocução ou vocês, de alguma forma, não se aproximam tanto porque o lance é a indústria, depois que já está colhido? Na verdade, Mariana, no ano passado, no ano de 2024, quando ocorreram as enchentes, o setor produtivo e a indústria se uniram bastante, inclusive para fazer uma interlocução em nível de cadeia com o governo federal. E nesse momento, a relação da indústria e produção é muito positiva, muito próxima, e existe esse alinhamento em relação à necessidade do equilíbrio da oferta e demanda, o que vai acontecer a partir da redução de área, redução da produção, e na outra ponta, um trabalho para aumentar o consumo do arroz e também o escoamento do excedente de arroz para o mercado externo. Você adiantou uma das minhas perguntas aí, porque eu ia falar sobre o consumo, porque a gente vê vários dados ao longo dos últimos anos, assim, que apontam que o brasileiro tem consumido menos arroz e feijão. A indústria sente isso. Como que vocês enxergam esse comportamento de consumo? Porque, de fato, é algo que reflete a decisão de compra do brasileiro, reflete o poder de compra, reflete, inclusive, muitas vezes, se ele está comendo dentro de casa ou mais fora, né? Então, esses números que a gente vem vendo de uma retração, a indústria está sentindo e está fazendo o quê, então? Eu queria entender um pouco mais na ponta se do lado do consumidor existe campanha, existe um diálogo com, não sei, nutricionistas. O que a indústria está fazendo para fomentar a importância do consumo de arroz pela população? Mariana, se você olhar em um período de tempo de 40, 50 anos, que foi a análise feita pela Embrapa, que levou a essa conclusão de uma redução de consumo, realmente houve essa redução. Porém, a BiArroz trabalha com os números da Conab e, de acordo com o levantamento de safras, nos últimos 5 anos, houve uma estabilidade no consumo. O consumo, na verdade, oscilou de 10 milhões e 500 mil toneladas para 11 milhões de toneladas. Em 2025, foram 11 milhões de toneladas e para 2026 se confirma a mesma perspectiva. Então, nós trabalhamos com a estabilidade. Mas é claro que a pandemia acabou levando a novos hábitos de consumo, né? Então, o consumidor passou a consumir mais
fast food e ultraprocessados, e isso despertou um alerta na indústria no sentido de que é preciso dialogar melhor com o consumidor, levar informações com credibilidade para que ele possa fazer uma tomada de decisão mais esclarecida, mais consciente. E nesse sentido é que nós pensamos então no desenho de uma campanha de valorização do arroz, que é justamente para que o consumidor resgate essa referência da importância do arroz na alimentação, tanto em questão de saudabilidade, mas também a importância do arroz para o Brasil, porque nós somos autossuficientes na produção de arroz. E isso é motivo de celebração, porque é um alimento amplamente consumido e que se nós não tivéssemos essa produção autossuficiente, nós teríamos que importar esse produto e aí ficar sujeito a alterações de câmbio e mesmo de qualidade. Então, trazer para o consumidor essa ideia de que o arroz também tem uma importância econômica e social para o Brasil, nesse sentido de gerar renda, desenvolvimento social, emprego, é interessante para que crie uma identidade entre o consumidor e o produto, né? E aí nós estamos explorando essa questão de levar informação e desenvolvemos então a campanha Arroz Combina. Essa campanha foi lançada no dia 31 de outubro, que coincidentemente é o Dia Internacional do Arroz, e nós estamos trabalhando num formato digital. Então, identificamos ali alguns influenciadores que têm conhecimento do arroz, seja na área de gastronomia, de saúde, de bem-estar e de ciência também, e eles vão ser os nossos interlocutores para alcançar diversos nichos de público. Então, e uma questão interessante, Mariana, é que nos primeiros conteúdos que foram divulgados foram ensinando a fazer arroz e tivemos um acesso bem interessante. Ou seja, falta até essa informação básica, né, para o consumidor. E o público alcançado ficou ali abaixo dos 30 anos. Então, são potenciais consumidores que não têm informação com relação à facilidade do preparo, à versatilidade do arroz, e que, por isso, acabam procurando alternativas. Então, é nosso dever, enquanto indústria, tentar trabalhar essa informação de qualidade com o consumidor e para que ele possa, então, fazer uso do arroz em todas as suas formas, não só o arroz no prato, mas arroz doce e outras combinações também. Interessante, interessante, inclusive olhar para essa faixa etária, né, que recorre à internet para absolutamente tudo e muitas vezes, em vez de perguntar dentro de casa como é que faz o arroz, vai ver na internet. É por isso que é isso, se o setor não ocupar esse espaço, talvez alguém ocupe, né? E nada contra o pessoal da gastronomia, mas é importante ensinar desde isso, assim, né? Desde a indústria e, de preferência, incluir o produtor rural nisso aí também, para o pessoal ver o valor do produtor rural nessa cadeia toda, né? Agora, você também tinha falado dessa importância da valorização do brasileiro valorizar o arroz, por uma questão da nossa autossuficiência, né? Do que a gente planta e abastece o país. Agora, o que a indústria tem olhado para a exportação? Porque é importante a gente também trazer para a audiência aqui que também arroz tem diferentes tipos de arroz, né? Tem arrozes no mundo, né? E os países ali também trabalham com importação e exportação por essa variedade. Como que a indústria se posiciona? Que vocês estão, como que está a performance de exportação? Queria entender um pouco como que vocês olham isso dentro aqui desse fim de 25, começo de 26. Esse cenário de oscilação entre excesso de produção e uma redução na produção é cíclico na história do arroz. E em 2009, quando a BiArroz foi criada, nós olhamos para essa questão, a necessidade de haver um maior ajuste entre produção e oferta, e então focamos nesse trabalho de exportação do arroz para enxugar o mercado e exportar os excedentes, não só do Brasil, mas nós também absorvemos os excedentes do Mercosul. Então, havia essa necessidade de fazer um ajuste e passava pela exportação. Em 2012, nós fizemos, então, um convênio com a Apex Brasil, que é uma agência de exportação, de promoção, exportação e investimento do governo. E, a partir desse convênio, nós mapeamos alguns mercados-alvo
e começamos a desenvolver ações de capacitação das empresas, porque muito do arroz exportado era feito por intermédio de tradings, então nós começamos a capacitar as empresas para acessarem o mercado externo, e trabalhando com diversos níveis de maturidade exportadora. Havia empresas que já exportavam, outras que nós temos um histórico de que não exportavam e hoje estão bem posicionadas no mercado externo. Participamos também de feiras internacionais, de missões, inclusive com o governo federal, a convite do governo. Esse ano nós estivemos na China, em 2025 nós estivemos na China, no México e também na Nigéria. E também houve uma visita do presidente da Angola ao Brasil, nós também estivemos junto ao governo para trabalhar esse mercado. E, além da participação em feiras e missões, promovemos também rodadas de negócio e trazemos formadores de opinião de outros países para conhecerem a nossa estrutura. Nós temos uma indústria muito avançada, uma produção altamente tecnológica, que respeita os padrões rigorosos sanitários, ambientais, e sustentabilidade, que é um ativo que também nós precisamos comunicar melhor. E daí, esse ano, em 2025, trouxemos exportadores e formadores de opinião do México, que é um importante mercado para o arroz brasileiro. Essas são as ações do Brazilian Rice, que é o projeto que foi criado em parceria com a Apex Brasil. E nós, então, mapeamos para esse ano de 2026 novos destinos, novas ações, participações em feiras, proposições de abertura de mercado para o governo federal. Então, nós estamos trabalhando bastante para a abertura do mercado chinês. Você imagina que é o segundo maior produtor e consumidor de arroz no mundo, atrás da Índia, e estamos focando nesse mercado, para além das ações que já fazemos tradicionalmente junto aos nossos associados e aos mercados consolidados. Muito interessante, muito interessante. Vou acompanhar de perto aí essa questão da abertura de mercados, inclusive essa questão que a gente vê muito, essa aproximação da Apex para turbinar negócios brasileiros no mercado externo, sobretudo com países do continente africano, como você colocou aqui, né? Nigéria, Angola, que você falou, né? Então, acho que é importante a gente também olhar o quanto que a nossa transferência de sabedoria, de tecnologia também faz a gente ganhar esse mercado por aqui de várias maneiras, né? Andressa, obrigada, viu? Espero contar com você em outras oportunidades aqui ao longo de 2026. Andressa Silva, diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Biarroz. Obrigada, viu? Obrigada, Mariana. Um bom ano para todos. É isso. E nós já falamos de arroz, então não podemos deixar de falar do feijão. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, apontou que as perspectivas são de condições climáticas favoráveis e lavouras com bom potencial produtivo. Nos últimos dias, nós conversamos então com o Marcelo Eduardo Líderes, que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. O Marcelo nos contou o que a associação então projeta para a cultura de feijão e os demais pulses em 2026 e qual o andamento de projetos da associação com o programa Brasil Superfoods. Vamos ver. O encerramento agora de 2025, eu diria que ele foi bastante positivo na análise do setor. Por quê? Porque nós conseguimos bater um novo recorde de exportação até novembro, 500 mil toneladas, era um objetivo que nós tínhamos colocado e foi alcançado sem desabastecer o mercado interno. Então, mantendo o mercado interno com preços historicamente confortáveis para a população, dentro de um patamar de preço de que, uma vez que o consumo de feijão ele é inelástico, ele é muito difícil de baixar o consumo, por isso, às vezes, ele sobe muito e rapidamente. Em outros momentos, ele baixa até um determinado ponto e, a partir daquele determinado ponto, mesmo que continue baixando, não aumenta o consumo. E nós conseguimos atender essa demanda esse ano dentro desse contexto, ou seja, o feijão ficou a maior parte do tempo com um preço que tudo que o consumidor quis consumir, pôde consumir. Dentro do setor, a gente faz hoje uma diferenciação bastante grande entre as variedades de feijões. Por quê? Porque nós temos um feijão que é o carioca, que tem 60% da produção e do consumo, e, portanto, se ele tem um preço muito alto, ele pode, eventualmente, prejudicar o consumidor, ainda que você tenha feijão preto mais baixo. Aí você precisa orientar a população
e a população acaba sendo orientada também pelo preço, a buscar essa outra alternativa. Então ele vai buscar o feijão preto, que às vezes não é muito do hábito de consumo dele, ou vai buscar o feijão vermelho. E nós temos, para você ter uma ideia, o que a exportação fez pelo nosso setor. Em 2005, quando nós sentamos a primeira vez com a Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas e com o IDR do Paraná, nós mostramos qual era a perspectiva que havia se nós tivéssemos mais variedades de feijões. Naquela época, nós tínhamos 2 variedades exportáveis. Hoje, 20 anos depois, a gente pode comemorar que nós temos mais de 20 variedades exportáveis, ou significa que nós temos mais de 20 variedades que nós podemos atender o consumo interno, gerar excedentes e exportar. Uma vez que nós não temos a possibilidade de contar com uma política pública de estoques reguladores, enfim, de uma ampla gama de suporte que era de se esperar da área pública, não tendo essa gama de suporte, a exportação é a melhor saída. Por quê? Se o produtor vislumbra que ele vai produzir, talvez ele não tenha liquidez, ele não produz, e você desabastece o mercado interno. Mas se ele tem a perspectiva da exportação, ele vai produzir. Então, esse foi um ano, eu diria para você, perfeito desse ponto de vista, mas claro que existem senões. O senão o quê? O senão que nós produzimos mais feijão preto, foi desequilibrado, a produção foi maior do que deveria ter sido, e tem produtores que carregam estoque até agora, numa situação em que o juro, a Selic, todo mundo sabe, alta como está, mas o fato é que para você tomar recursos para um item básico como esse, para você carregar estoque, vai pagar mais de 20% ao ano, isso é impossível. Então você tem alguns senões. Quando você olha agora para 2026, nós temos aí alguns desafios pela frente. O desafio de você estimular o produtor a plantar, como eu comentei, o produtor de feijão preto, ele produziu e teve uma dificuldade em escoar, a liquidez foi devagar, tá? Então talvez ele reduza a área plantada. Como é que você estimula ele? Falando de exportação, mas o mercado mundial para feijão preto também está mais lento. Houve safras em outros países, o México está se fechando para a importação do Brasil, há um esforço de manter o México aberto, mas existem questões internas, isso aí também tem a ver com a segurança alimentar do México, ele também quer estimular a produção dentro do país. Marcelo falou também a respeito do comportamento do mercado, tanto interno quanto externo. Vamos conferir. Os adidos agrícolas têm feito um trabalho maravilhoso pelo Ministério da Agricultura e pelo setor, abrindo novos países. Então, nós estamos em vias de ter um acordo fitossanitário com a Índia, com quem nós já temos uma relação bastante interessante, é o nosso maior importador, mas o feijão guandu, um feijão que nós produzimos no Brasil, não temos grande produção nem grande comercialização, mas é uma fonte proteica muito apreciada na Índia. E a Índia tem condições de, ao nós termos esse acordo fitossanitário, que provavelmente vai ser, esperamos, né, seja anunciado em fevereiro, durante a visita do presidente Lula à Índia, se for anunciado, nós vamos ter condições de aumentar a produção do feijão guandu. Então, estamos correndo já com a pesquisa, correndo com os sementeiros, conversando com todos, porque a hora que você tem esse mercado pronto para ser trabalhado, você precisa ter as cultivares. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto positivo para o próximo ano é a perspectiva. Nós defendemos agora, somente do lado chinês, a China pediu um acordo fitossanitário para feijão mungo, aquele que faz moyashi, feijãozinho verdinho. Então, o Brasil não produzia muito desse feijão, vem produzindo, a pesquisa tem avançado, o Instituto Agronômico de Campinas avança muito rapidamente nessa cultivar, deve ter soluções melhores para os produtores a cada ano, e deve ser anunciado em algum momento de hoje a um ano esse acordo fitossanitário com a China. Tudo isso significa que o Brasil tem uma perspectiva do ponto de vista de mercado internacional de continuar tendo um incremento na exportação. Então, não é sem esforço, não é sem gargalo, não é sem dificuldade, não é sem estresse, mas isso vai continuar avançando. Se isso avança, o produtor está resolvido. Né, Mariana? Porque se ele não tiver o mercado interno, ou se ele não tiver o mercado externo, ele vai produzir outro grão. Então, até aí eu diria que dentro do nosso setor, no ambiente em que nós enxergamos, nós temos aí
um ambiente bem positivo e as dificuldades são sanáveis. Mas há um problema que daí não é só do setor do feijão, mas é da sociedade brasileira, que é a questão de consumo. Aí fica um pouco mais desafiador. Por quê? Porque enquanto era uma opção para o consumidor, tá, eu diminuo o consumo de feijão, mas eu tenho tantas outras alternativas, só que estudos como o da USP, vários deles, não é só um agora, que veio mostrando o prejuízo à saúde do brasileiro em função de deixar o alimento básico de lado, de deixar a comida de verdade de lado. Marcelo, obrigada por ter conversado com a gente. E agora nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o que esperar da produção de leite em 2026 e também os detalhes sobre o projeto de lei que pretende reformular o seguro rural. Não sai daí, é rapidinho. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Estamos de volta com mais um Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o setor leiteiro, agora que a gente vai abordar, enfrentou fortes crises em 2025, que cobrou medidas aí provisórias, inclusive urgentes, anti-dumping. Para 2026, para a gente ter noção aí de dados, né, o Rabobank projeta que a produção brasileira de leite deve apresentar um crescimento moderado, influenciado aí, inclusive por preços ao produtor ligeiramente menores do que no início do ano, preços que geralmente já são apertados, margens que a gente já veio falando aqui, que fica realmente apertado para o pecuarista leiteiro. Para a gente saber como que o setor tem se organizado em busca de reverter o cenário complicado de 2025, nós vamos conversar com a Maria Antonieta Guazelli, que é diretora de marketing da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Bem-vindo ao Hora H do Agro, obrigada pela sua participação. Queria pedir então para você começar nos falando desse cenário. Como que vocês enxergam que encerrou 2025 e que o setor começa 2026? Qual é essa macrovisão? Porque aí a gente começa a descer principalmente nessas questões de saúde financeira do produtor versus essa realidade de importação, de antidumping que o setor tem falado tanto. E obrigada de novo por topar aqui a entrevista com a gente. Nós que agradecemos, estou aqui representando a Abraleite, agradecemos bastante essa oportunidade, é sempre muito importante para nós termos esse espaço, né, para conversar com a imprensa. 2025 foi um ano que começou razoavelmente bem em termos de preços ao produtor de leite, mas que experimentamos uma queda muito forte nesse preço no segundo semestre de 2025. A causa disso é uma alta produção interna, né, nós aqui do Brasil, mas principalmente o volume altíssimo de importações de produtos lácteos aqui do Mercosul. Teoricamente, a gente tem recebido essas importações de Argentina e Uruguai, e existem até alguns comentários não provados ainda, que parte desse leite vem de outros países. Mas, enfim, vamos nos ater aos fatos que nós temos, e isso tem trazido um impacto muito grande para o produtor de leite, para o nosso setor. E, infelizmente, coincidiu com o momento de safra, né? Esse momento agora, o verão, é o nosso momento de maior produção de leite, porque a grande maioria dos nossos produtores ainda trabalha fora de confinamento. Então, tem toda aquela sazonalidade na produção. Então, coincidiu com essa alto volume de importação, com alto volume de produção interna aqui no Brasil. Então, nós enxergamos como o ano de 26 vai ser um ano bastante difícil em termos de preço ao produtor de leite. Portanto, os produtores vão trabalhar com uma margem muito apertada, um pouco mais do que foi no finalzinho de 2025. Essa é a nossa visão. O que eu queria
que você ajudasse a gente também, para quem não é do agro, né? Porque a gente fala aqui com uma audiência que também não é do agro, a gente ter um termômetro ali do quanto que a pecuária leiteira é importante para o Brasil, para a geração de renda. A gente está falando que, se não me engano, a Abraleite, até para o levantamento da Abraleite, é considerado que todo município brasileiro tem pecuária leiteira, né? A gente está falando de 5.500 municípios. É mais ou menos isso? E fala um pouco para a gente desse mapeamento, de onde que estão esses produtores também, para a gente entender a dimensão demográfica disso, né? O setor de produção de leite, ele é altamente distribuído, capilarizado por todo o Brasil e altamente heterogêneo, né? A cadeia de leite, nós temos desde pequenos produtores até grandes produtores, tecnificados, organizados, que trabalham com um grau muito alto de tecnologia. E o que nós temos é que todos os municípios, o IBGE tem um número, que 98% dos municípios do Brasil têm produção de leite. E a produção de leite desenvolve e é responsável por um trabalho, não só o de produzir leite, mas geração de emprego e renda em 98% desses municípios. Então, o impacto, quando você impacta a produção de leite, o maior impactado sempre serão os menores produtores, é muito grande. Existe um impacto social violentíssimo quando você permite a chegada desse volume tão alto de leite importado a um custo muito mais baixo que o nosso, porque esse leite importado chega aqui com um subsídio. E nós aqui, produtores de leite, nós não temos esse subsídio. Então, você imagina a geração de renda, os empregos, todas as cidades, esses pequenos produtores, o impacto é muito grande. A gente vem assistindo um grande impacto. E é tão distribuído o setor leiteiro, porque se você pegar hoje os 100 maiores produtores de leite do Brasil, somar todo o leite produzido deles, né, não chega a 10% do total do leite produzido no Brasil. Então, para você ver o quanto é distribuída essa produção e o quanto nós, enquanto associação, o governo, tem que olhar desta forma para o nosso setor. E aí, Maria, a gente está falando então de medidas que mexem na estrutura do comércio interno e externo, né? Mas pelo que eu estou entendendo, existe muito então essa posição da Abraleite de então reduzir as importações ou minimamente tirar pelo menos esses benefícios que o produtor brasileiro não tem. Vocês querem chegar em o que exatamente a Abraleite pede para o governo federal? O que é esperado, inclusive, para articulações em 2026? É a não importação ou uma importação, mas que tem ali na ponta do lápis, né, algo que seja benéfico para o produtor brasileiro. Sim, existem várias ações. Então, nós temos o processo anti-dumping, que é um processo que foi startado já há algum tempo, capitaneado pela CNA. Esse processo ele ficou parado e agora ele foi retomado e está em andamento. Então, essa seria a solução ideal, só que é uma solução de longo prazo. O setor não sobreviveria aguardando a conclusão desse processo, porque é um processo que roda em nível internacional, envolve instituições internacionais e, portanto, tem um tempo muito longo, mas é o principal. Então, como uma solução realmente definitiva, seria ter esse processo aonde será aprovado essa concorrência desleal no setor. E aí, portanto, tem as medidas necessárias. Só que, enquanto isso, né, como nós, produtores de leite, fazemos? Então, tem algumas medidas, entre aspas, paliativas, que a Abraleite tem atuado juntamente com o CNA e líderes políticos. Essa semana mesmo nós tivemos várias reuniões, várias interações com esses líderes, buscando um paliativo. Existem algumas brechas na lei que, principalmente as indústrias aqui brasileiras, conseguem suspender, entre aspas, por um período de 45 dias e depois conseguem renovar mais 45 dias essas importações. Então, isso traz um certo alívio ao setor. E existe uma cobrança muito forte para o governo tomar alguma medida de conter, que ele não consiga zerar essas importações, mas de contenção dessas importações.
Então, esse é o grande trabalho iniciado desde 2025, fortemente, prioritariamente, dentro da Abraleite, e deve continuar durante todo esse ano de 2026, buscando essas ações que sejam imediatas, podem ser paliativas, mas o setor precisa. Qualquer fôlego que nós conseguirmos para o setor é muito válido nesse momento. Mas hoje de uma maneira bem pragmática, assim. A gente está falando no comecinho de janeiro. Existe o que de concreto que a Abraleite está pedindo no sentido de prazos, de datas? Minha pergunta até no sentido de se a gente estivesse falando com ministérios aqui, porque você está falando de governo federal, eu entendo que se eu não me engano, era o Ministério da Indústria e Comércio, avaliando isso, ali pelo pedido da CNA, mas o mapa precisa estar incluído nisso, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, inclusive, quando a gente está falando de agricultura familiar, porque uma parte da pecuária leiteira está na agricultura familiar, né? O que de robustez vocês estão apresentando e que seria... se a gente estivesse falando com esses ministérios, que eles pudessem dar a canetada. O que de fato a gente está pleiteando que chegue no produtor rural, na ponta, né? Que isso é o ideal. É uma cadeia inteira. Precisa chegar lá no campo, né? A reivindicação principal é a redução das importações. Essa é a reivindicação principal, levada ao mapa, a todos esses ministérios que você citou, que são envolvidos nesse setor tão heterogêneo. Isso é o que nós buscamos, estamos com a ajuda da liderança política, que nós temos muito forte no agro, buscando, esse é o nosso pedido, essa é a nossa reivindicação. Você tinha falado de Argentina, existe algum país que vocês olham com mais especificidade, assim, que está mostrando ser mais concorrente e um concorrente desleal? Então, a Argentina, ela tem um subsídio importante na produção de leite com relação à dieta, que a dieta hoje 50% a 60% do custo do leite é a dieta. Então, ela tem um subsídio que impacta diretamente a dieta. Então, aí ela tem um custo menor de produção. Esse é o problema. Então, quando você olha, é mais barato você comprar esse leite importado do que o leite nosso produzido aqui. Só que aí tem toda essa questão do subsídio e o mapa pode agir, ele pode ajudar a melhorar isso. Na questão do Uruguai, o Uruguai é um grande produtor e exportador de leite em pó. Então, é uma escala enorme, gigantesca, né? E aí, de novo, essa escala facilita muito a questão de custo. Então, com essas duas frentes, a gente busca que esses ministérios tomem uma providência urgente no sentido de conter, principalmente para a gente passar esse momento da safra que eu comentei com você. Porque quando a gente chegar lá, abril, maio, a produção interna nossa de leite, ela cai, né? A gente entra no período de seca, um período de inverno, que as produções tradicionais, elas caem bastante. O que se mantém são as produções de confinamento, que não é uma realidade para todo o nosso setor. Então, a gente precisaria de uma mudança urgente agora, para que a gente sobreviva, né? Esses produtores consigam sobreviver até maio, onde aí sim a produção como um todo cai, e aí a gente tem um ajuste de oferta e demanda. E aí, Maria, queria então entender, porque minha cabeça vai pensando na cadeia como um todo, né? Como que está hoje, o que é conversado a respeito, então, de armazenamento deste leite, porque assim como várias outras coisas do agro, se não todas, imagino que todas, na verdade, é perecível, estraga. Se não guardar direito, foi trabalho jogado no lixo, né? Sim. Então, e aí eu entendo que para maio, junho, quando está com uma produção baixa, o leite precisa estar estocado para que haja esse balanço entre oferta e demanda, né? Hoje, o que a Abraleite diz a respeito da infraestrutura de armazenagem? Como que está isso? É uma armazenagem que está basicamente incumbida da indústria, da agroindústria, ou é o produtor rural que também precisa armazenar para saber vender? Queria que você desse para a gente essa leitura, por favor. Não, essa responsabilidade, tanto de armazenamento de leite em pó, como o leite UHT, que é o famoso leite de caixinha, fica a cargo das indústrias
e ou varejistas. Eventualmente existe alguma parceria com alguma indústria, um varejista, etc. Mas hoje tem uma limitação de armazenagem e de produção. Então, as plantas hoje de secagem de leite, elas estão super usadas. Elas não, você não consegue secar mais leite do que vem sendo secado. Está na capacidade máxima dessas plantas. Assim como o UHT tem uma limitação de planta também para fazer a ultrapasteurização. E aí é importante, já vou puxar aqui a questão do consumo, né? Porque essa estocagem, ela não está girando como ela precisaria ser girada. Então, o HT você tem um prazo de 6 meses, o leite em pó varia um pouquinho mais. Mas, enfim, o consumo vem caindo muito, porque o consumo de produto lácteo aqui no Brasil, ele é muito sensível à renda, extremamente sensível. Então, você olha claramente nos gráficos, quando aumenta um pouquinho a renda, aumenta o consumo, porque toda a família quer o consumo de lácteo. É essencial para a família, para os jovens, para as crianças. Mas só que as famílias não estão tendo renda suficiente para aquisição de produto lácteo. E aqui a gente fala de produto lácteo básico, que é um leite fluido, né? O que dirá quando a gente pensa em iogurte, queijos e etc. Aí o custo é maior, nem se fala. Mas hoje as indústrias têm uma dificuldade muito grande de comercializar o HT, o leite de caixinha, que é o produto básico mais barato que tem dentro dos lácteos. Então, elas estão com dificuldade muito grande de colocação no varejo, porque, por sua vez, as redes varejistas também estão com muita dificuldade de venda desses produtos, do básico. Então, está tudo interligado, entendeu? Tem uma alta produção, as plantas industriais estão na sua capacidade máxima, o estoque também tem uma capacidade máxima e não tem a vazão necessária, que seria o consumo que nós precisaríamos de ter para fazer toda essa cadeia girar de forma harmônica. Agora, Maria, só para a gente encerrar, eu gosto de pensar, como eu falei, né, na cadeia inteira até o consumidor. A gente está falando que os preços para o produtor não estão favoráveis, não é de hoje, inclusive expectativas para 2026, a margem continuar apertada. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um produto que está caro para o consumidor e, como você traz, então, o consumidor não está comprando. Malemar o leite para colocar com o café, que dirá isso, né? Iogurte, outros tipos de queijos, né? Mais elaborados, enfim. Onde que vocês entendem, enquanto Abraleite, enquanto o lado que olha mais para o produtor rural, que o varejo está pesando a mão na cobrança desses produtos também? Que eu acho que é importante a gente lembrar que a formação de preços ela é feita exatamente por conta de toda essa cadeia longa. Mas se o produtor está ganhando pouco e o consumidor não está ganhando, não está tendo compra o suficiente, o que está desajustado? Porque o que se compra, pelo menos, deveria estar pagando bem o produtor, já que ele está caro no mercado. Então, assim, qual que é esse desarranjo? Eu queria entender um pouco quanto que vocês conversam, dialogam ou não dialogam com o varejo, essa ponta que está, que é a última ponta antes de chegar na casa do consumidor, né? Existe, obviamente, toda uma negociação, mas aí muito mais da indústria com o varejista. O que a gente sempre conversa com as indústrias e o que a gente sempre ouve assim, é bem complicado, os varejistas são extremamente organizados e muito estratégicos, né? De localização do produto, de preço de produto. Então, óbvio, cada um defende o seu elo na cadeia, né? E o varejista tem feito isso, entre aspas, muito bem, com uma visão bastante individualista daquele elo. Isso é o que a gente acompanha e o que a indústria sempre passa para nós. Esse é um ponto, né? Agora, eu acho que a questão aqui maior está relacionada ao consumo. Né? As famílias precisam ter condição de ter o consumo, que aí não é só sobre a questão comercial, mas tem uma questão de saúde também, saúde nacional. O uso do leite vai prevenir uma série de doenças, a importância dele na alimentação, principalmente para a criança. Então, tem toda uma questão também que deveria ser abordada
pelo governo, eu acho que até no Ministério da Saúde mesmo, de garantir que a população tenha acesso ao leite, que é um alimento primordial. Perfeito. Maria, te agradeço muito pela disponibilidade aí, pela troca de ideias, porque isso é um setor complexo, interessante, desafiador. Espero contar contigo, falar mais com a Abra Leite aí ao longo de 2026. Obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição, com prazer. Muito obrigada. Obrigada. Em 2025, o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos afetou diversos setores da economia brasileira, especialmente o agronegócio. A gente falou super sobre isso aqui. O café, uma das culturas impactadas, exportou 36,9, quase 37 milhões de sacas no acumulado de 2025, um volume que representa uma queda de 21% ante 2024. Nós conversamos com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, para saber como o setor, então, está projetando a recuperação para 2026. Olá a todos, aqui é Marcos Matos, CEO do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Na oportunidade, vamos falar do ano de 2025, já de olho em 2026. Bom, foi um ano de extremo desafio, reforma tributária, desafios estruturais, logísticos e uma geopolítica de extrema complexidade. Nós tivemos fortes impactos devido ao tarifaço dos Estados Unidos, imposto a diversos produtos do Brasil. Lembrando que os Estados Unidos é o maior consumidor, maior importador de café do mundo, e o Brasil, o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor de café do mundo. Ou seja, são os dois principais parceiros globais nesse mercado. Já em agosto, nós tivemos uma retração de 46%, em setembro 52,8%, em outubro 54% e em novembro 62,7%. A partir de 20 de novembro, nós tivemos isenção para cerca de 90% dos cafés que são exportados para os Estados Unidos, que são os cafés verdes. E isso realmente foi um alívio, mas ainda sentimos os impactos. Os cafés solúveis ainda seguem com tarifas de 50% e há todo um trabalho sendo feito com a National Coffee Association, vários ministérios do Brasil, como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Relações Exteriores, a nossa Embaixada do Brasil em Washington, para fazer todo um trabalho e reverter também as tarifas para o café solúvel. E nós, consequentemente, sentimos ainda os impactos tarifaços. A partir de 20 de novembro, já tivemos um retorno de que as exportações para os Estados Unidos começaram a retornar em volumes expressivos. Isso para mitigar um pouco desses impactos. É claro que se não resolvêssemos esses problemas em 2025 e seguíssemos com o problema do tarifaço em todos os cafés em 2026, nós teríamos prejuízos acima de 2,5 bilhões de dólares e perda na participação dos blends de uma forma definitiva. Então não é esse o cenário, nós conseguimos recuperar essas participações e estamos trabalhando aí para o café solúvel. E, obviamente, nós, em volumes totais exportados, de janeiro a novembro foram 36,8 milhões de sacas, que é 21% abaixo do ano passado, um ano em que nós tivemos recorde na nossa série histórica. Mas esses volumes que a gente teve esse ano é o terceiro da nossa série histórica, perdendo apenas para 2020 e 2024. E quando o Brasil exporta menos, diante de um consumo forte no mundo, os preços sobem, cerca de 390 dólares por saco, o preço médio de janeiro a novembro. Isso fez com que nós tenhamos recorde nas receitas cambiais. Só de janeiro a novembro são 14,3 bilhões de dólares, acima do que conseguimos ao longo de 2024. Ainda faltando o mês de dezembro. Isso já são 80 bilhões de reais. E o Brasil é o que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. O café arábica 92%, o café conilon 93,9%. Ou seja, quanto mais a gente exporta, preços mais remuneradores, isso é renda sustentável para o cafeicultor brasileiro, que é majoritariamente uma agricultura familiar. Então, posto o cenário de 2025, a gente olha para 2026. Os modelos meteorológicos indicam uma safra muito boa. Pode não ser recorde, ou pode ser, e nós temos ainda olhando como será o verão, as chuvas a partir de janeiro, fevereiro, que isso impacta diretamente o enchimento do grão para a safra 26. Então, a princípio, nós acompanhamos semana a semana como será essa safra, com expectativa, sim, de bons volumes a preços que remuneram o cafeicultor. Considerando a nossa eficiência na cadeia, isso é renda sustentável, é prosperidade no campo. E o Secafé vai seguir de olho nos desafios geopolíticos, no ambiente regulatório da Europa, com a lei antidesmatamento
tendendo a uma postergação, porém com outros desafios regulatórios, como agroquímicos, como a questão do carbono na fronteira, e mostrar, obviamente, que o café brasileiro é carbono negativo, entre tantos outros desafios. Consequentemente, um desafio logístico que maiores volumes mais evidencia o esgotamento da nossa infraestrutura. Muito obrigado. O seguro rural, considerado fundamental para a proteção das lavouras, para a proteção do produtor rural, pode passar por uma reformulação importante em 2026. O projeto de lei, o PL 2951 de 2024, apresentado pela senadora Tereza Cristina, busca corrigir problemas históricos aí desse segmento de seguro rural. Nós vamos ver na reportagem o que está em discussão e como a mudança pode então impactar o campo. O Brasil se consolida como um dos principais produtores mundiais do agronegócio, mas o país não avança na cobertura do seguro rural, no momento de efeitos climáticos adversos mais rigorosos. O maior índice de cobertura no país foi registrado na safra 2021, 15% da área cultivada, mas a curva de crescimento se reverteu e em 2025 atingiu apenas 4%. O setor aguarda com expectativa a análise da Câmara do projeto de lei aprovado no Senado pela ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Que daqui do Senado ainda temos que passar pela Câmara, mas essa lei vai trazer modernidade e tranquilidade quando ela estiver vigente. Esse ano tivemos muitas dificuldades de tomada de crédito, de inadimplências no setor agrícola brasileiro. Se essa lei já existisse e tivesse vigente, metade disso não estaria acontecendo. Ela vai trazer segurança a todos aqueles que produzem, a todos aqueles que fazem o PIB positivo desse Brasil. E agora vamos trabalhar para que ela passe o mais rápido possível na Câmara dos Deputados, para que possamos levar lá a sanção e a partir do ano que vem, da próxima safra, o seguro rural moderno, eficiente, esteja já vigente em todo o Brasil. O PL 2951 de 2024 da senadora Tereza Cristina obriga que o valor colocado no orçamento do seguro rural se torne uma despesa obrigatória, ou seja, o governo não pode contingenciar ou reduzir o valor. Por exemplo, em 2025 foram destinados mais de R$1 bilhão de seguro, mas no meio do ano houve um corte de 500 milhões, o que gera incertezas no mercado das seguradoras, explica o diretor de Relações Institucionais da CNSEG, Esteves Colnago. Você tem um orçamento bem definido, ainda que ele seja pequeno, ele não pode ser contingenciado, então isso dá uma segurança para todo mundo no sistema. Você fazer uma melhor mescla entre a política do Plano Safra, que é a política de taxa de juros, que é a política de subvenção. Então você incentiva que os agricultores naturalmente busquem o seguro porque ele vai ser melhor atendido na política de taxa de juros. E o seguro e o fundo catastrófico, né, se você tiver uma perda muito grande, você tem uma permissão, uma possibilidade das seguradoras desenvolverem novos produtos, ofertarem produtos às vezes um pouco mais adequados a alguns agricultores. Então, vou dar um exemplo de agricultor do Centro-Oeste. O agricultor do Centro-Oeste às vezes tem uma fazenda muito grande, ele não está interessado às vezes num produto em que você tenha um olhar de produtividade ou um produto para terras menores como é na região sul. Ele gostaria que você tivesse ali talvez um produto mais ligado aos parâmetros de chuva. Então, se não choveu tanto, se a chuva foi abaixo de um certo milímetro, o risco ele está explicitado, o seguro ele é acionado e ele cobre aquele agricultor, né, que seria o seguro paramétrico. Então, você tem ali uma demanda ali do pessoal do Centro-Oeste de que o setor segurador oferte mais produtos paramétricos, né, o que facilita o entendimento por parte do agricultor. O agronegócio é uma indústria a céu aberto, está sujeito, evidentemente, às mudanças climáticas e agora cada vez mais extremas, das chuvas, rajadas de vento, granizo, até a ausência de chuva, justamente, e também secas prolongadas. Por isso mesmo,
O seguro rural é uma forma de trazer maior segurança para o produtor, para a própria produção que ele vai abastecer o Brasil e também exportar, e deve avançar. Essa é a expectativa para uma maior confiabilidade nos negócios. No desempenho geral da economia, o agronegócio pode representar 29,5% do PIB do Brasil em 2025, um aumento significativo em relação aos 23,5% de 2024. O presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais, Glaucio Toyama, reforça a maior previsibilidade no campo. Principalmente para os pequenos e médios, que são os que mais acessam o crédito rural, a estabilidade de receber um produto de seguro rural, protegendo suas vulnerabilidades ao longo do seu desenvolvimento de atividades agropecuárias. E com isso, esse modelo de negócio a ser instalado com estímulo à contratação de seguro, com redução de taxa de juros, que é o que a gente tem brigado bastante, obviamente com outras modelagens e outras variáveis que possam acontecer em cima desse projeto de lei, vai fazer com que a gente dê mais tranquilidade para todo o ecossistema, que o mercado financeiro se sinta protegido, que as relações comerciais do barter entre revendas, indústria com o produtor rural e tradings possam também ser muito mais tranquila, né? Hoje, o que a gente entende e percebe dentro das seguradoras, de todo o ecossistema de distribuição de risco, corretor, canais, sistema de crédito, é que muitas vezes os produtos não são tão aderentes, né, por conta dos indicadores de média que a gente tem, os indicadores de produtividade dos municípios, das regiões e tudo mais. Mas, mais do que isso, em relação à aderência de produto, o que a gente tem percebido ao longo desses últimos anos, com essa redução de penetração, taxa de juros tem afastado o produtor de uma compra com tranquilidade de seguro. Então, as margens apertadas, né? Taxa de juros muito alta, compondo com o serviço da dívida do produtor bastante grande em relação às possibilidades de margem que ele tem, ele não tem sobra de caixa para comprar produtos seguros. Glaucio Toyama ressalta que o agronegócio conta com o aval dos deputados e aprovação na Câmara, após o projeto passar já pelo Senado, com otimismo no início de 2026, e é a regulamentação do Executivo pelo governo Lula. Nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. A gente espera contar com ela ao longo de 2026. Eu agradeço também a equipe que faz o Hora H do Agro acontecer, tanto ao longo de 2025, mas agora nesse novo ano que se inicia. E a gente te espera a partir da semana que vem também. Então, até lá. Hora H do Agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.